Bom dia, boa tarde, boa noite, irmão online presencial. Para aqueles que já saíram, para os que estão saindo, para os que estão chegando agora. Minha esposa linda, maravilhosa, presente de Deus em minha vida, que eu não canso de agradecer a Deus. Tantos anos juntos e agora uma nova vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Filhas lindas, maravilhosas. Outro presente de Deus na minha vida. Irmão carnal, cunhada, sobrinhas e sobrinhos, tias, tios, primas e primos. Irmão querido online presencial, amigas, amigos, diaconisas, diáconos, pastoras e pastores. Aqui, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, novamente continuando a parte 2 do vídeo 10, oração e meditação terapêutica diária de 30 minutos, meu querido, minha querida. Que a paz de Deus, Pai, Criador de tudo, invada a sua casa, não somente hoje, mas para sempre na sua vida, e que Deus Jesus, o Cristo, fortaleça a minha, a sua, a nossa fé, e que o Deus Espírito Santo sopre direção sobre cada decisão que você, eu, nós viemos a tomarmos nessa manhã, nessa tarde e nessa noite. Então nós estamos aqui, queridos, queridas, nessa continuação da mensagem da parte 2 de Deus. Vivemos dias de depressão espiritual, vivemos dias onde muitos começam, mas poucos permanecem. O Senhor reina, como diz Salmo 97:1, o Senhor reina. Na parte 1 do vídeo 10, falamos sobre discípulos, meditamos e analisamos sobre discípulos e admiradores. Hoje, queridos, queridas, irmão online presencial, nós vamos mais fundo. E esta oração e meditação terapêutica diária de 30 minutos vai nos dar mais uma meditação profunda em sua vida e em minha e nossa vida. Um Deus que prefere discípulos e não admiradores. O apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, João, Novo Testamento, capítulo 6, continua ecoando em nossos dias. Então, a pergunta, meu querido, minha querida, é a seguinte: permanecer ou retroceder? A pergunta é, para esta parte 2, permanecer ou retroceder? Meu irmão, minha irmã. Seguir quando é fácil ou permanecer quando é profundo, meu irmão, meu querido? Porque a multidão começa a ir embora. Jesus termina aquele discurso forte em João capítulo 6, João 6, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Jesus o Cristo, meu irmão, minha irmã. Nessa parte 2, falaremos sobre o que acontece quando a palavra deixa de ser confortável. Nessa parte 2 desse vídeo, nós falaremos o custo real, meditaremos no custo real de seguir Deus, Jesus o Cristo. Nós meditaremos a batalha interna entre carne e o Espírito. Nessa parte 2, nós aqui meditaremos sobre a decisão silenciosa que define destino eterno. Irmãos e irmãs, Deus Pai não está impressionado com as minhas, suas, nossas emoções momentâneas, meu querido, minha querida. Deus Jesus o Cristo não busca aplauso. Deus Espírito Santo trabalha em silêncio para e formando caráter, meu irmão. Porque o apóstolo Mateus, Novo Testamento, do nosso Senhor Jesus Cristo, 24, capítulo 13, relata: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não retrocedam, não negociem a verdade, não troquem profundidade por aplauso. Apenas permaneça, o irmão lá presencial. Isso é muito sério. Não foram inimigos, não foram ateus, não foram perseguidores, foram discípulos, pessoas que estavam seguindo Jesus o Cristo. Mas quando a palavra ficou profunda, exigente, inconfortável, eles os retrocederam. E agora vem a pergunta que atravessa séculos, onde o apóstolo João, o querido apóstolo João, capítulo 6, 67, nos relata: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Jesus não implora, Jesus não negocia, meu querido, minha querida. Jesus não suaviza. Jesus, o Cristo, ele confronta. E hoje ele está perguntando, está te confrontando, me confrontando. Nessa meditação que nós faremos, a mesma coisa para nós, para você. Você vai permanecer ou você vai retroceder? O que nós podemos meditar? O que é retroceder? Para você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que já está saindo, já saiu, está chegando. Meu irmão online presencial, minha querida, retroceder não é apenas sair da igreja, é voltar a viver como se Deus não fosse necessário. É buscar segurança material, é buscar prazer momentâneo, é buscar conforto emocional e, lógico, ignorar a eternidade. Retroceder é escolher pão temporário em vez da vida eterna. Pão temporário que dá mofo, que apodrece, que cheira mal, em vez de vida eterna. E o que é permanecer, meu irmão, minha irmã, online presencial? O que é permanecer, meu irmão carnal, cunhada, sobrinhos, sobrinhas, tias, tios, primas, primos, você, minha amiga, meu amigo? A resposta está em apóstolo do nosso Jesus Cristo, Novo Testamento, João 6,68. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta, minha amiga, meu amigo, online presencial.
reconhecer dependência, aceitar confronto, confiar mesmo sem entender tudo. Pedro não disse, eu entendi tudo. Pedro, apóstolo nosso Jesus Cristo, disse, eu sei quem o Senhor é. João capítulo 6, 69. Tu és o Santo de Deus. Ou seja, eu posso não compreender tudo, mas eu reconheço a fonte, meu querido, minha querida. Para aplicação, então, meu irmão, para hoje. Milhões começam, mas poucos continuam. Começam quando, lógico, há milagres, há emoções, há benefício. Mas retrocedem. Mas quando retrocedem? Quando há confronto, há renúncia, quando existe cruz. O nosso Senhor Jesus, o Cristo, nunca prometeu conforto eterno aqui nessa vida, meu irmão. Ele prometeu, minha irmã, ressurreição, vida eterna e vitória sobre a morte. E assim o apóstolo nosso Jesus Cristo, João 6, capítulo 40. Eu ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa. Não é vida confortável, é vida eterna. Meu irmão, minha irmã, eu preciso perguntar a você agora. Você está com Jesus enquanto é conveniente? Ou está com o nosso Senhor Jesus, o Cristo, porque Ele é vida? Você está seguindo Jesus, o Cristo, por causa do pão ou por causa da eternidade? Você está aqui, meu querido, minha querida, com Jesus, o Cristo. Você está construindo a sua esperança entre nascimento e túmulo ou além do túmulo. Porque retroceder, lógico, é fácil. Permanecer é decisão. Retroceder é confortável. Permanecer é transformador. Retroceder é viver apenas biologicamente. Agora, meu irmão, minha irmã, online presencial, família, congregação, permanecer é viver eternamente. Meu irmão, minha irmã. Esta é a mensagem. Assim, meu querido, minha querida, aqui nós declaramos em fé, hoje, nessa meditação, eu permanecerei, e que o Deus Pai vai nos guardar, e que o Deus Jesus, o Cristo, Ele vai nos sustentar, e que o Deus Espírito Santo vai nos conduzir a cada passo. Então, meu querido, minha querida, fiquem firmes, porque agora, meu irmão, pode começar a baixar assim, Senhor, baixar, sentir, absorver essa meditação, meu querido, minha querida, para que nós possamos, assim, servir e ter a nossa salvação pela última camada celestial. Porque hoje vai ser um dia de batalha, meu irmão, um dia de guerra na sua vida, todo dia é um dia de guerra. Mas com a meditação da palavra, você pode ter certeza, mesmo você perdendo algumas vitórias, a guerra será vencida, porque nós pertencemos e estamos revestidos com a couraça do Deus Espírito Santo, como o apóstolo Paulo tem nos falado, meu querido, minha querida. Porque hoje, meu irmão, nós vamos assim meditar e vamos ter cura. Porque nesse capítulo de 6 do apóstolo nosso Jesus Cristo, João, Jesus começa a falar algo profundo, espiritual e simbólico. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Meu irmão, isso é muito profundo. E até hoje é profundo e muitas vezes nós não temos a capacidade de meditar nessa mensagem profunda do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida. Mas a boa nova, meu irmão, minha irmã, é que o Espírito Santo é que nos clareia e nos dá entendimento para entendermos essa mensagem poderosa, querido. Muitos ouvintes não suportaram aquelas palavras e aquela palavra e aquela mensagem. Os ouvintes não quiseram compreender o sentido espiritual. Ali a multidão, eles ouviram literalmente, eles se escandalizaram e foram embora. Foi ali que ficou claro. Jesus não estava atrás de multidão, Jesus estava formando discípulos. Então, aqui, o apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, apóstolo Pedro, capítulo 6, 68. Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem a palavra de vida eterna, meu irmão, minha irmã. A nossa salvação não é superficial, a nossa salvação não é emocional, a nossa salvação não é temporária. Ela é definitiva, eterna e celestial, meu irmão, meu irmão. Eu gosto de chamar de a última camada celestial porque, conforme a Escritura Sagrada nos relata, porque não é só melhorar comportamento, não é só organizar a mente, não é só aliviar a ansiedade, é atravessar a morte, é vencer o túmulo, é alcançar aquilo que está além da matéria, além da biologia, além do tempo, meu irmão, minha irmã. Porque quando o apóstolo Paulo escreve para Colossenses capítulo 3, no Novo Testamento 2, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Existe uma camada mais profunda, existe uma realidade mais alta, existe um destino mais glorioso, minha querida, meu querido, cunhada, sobrinha, sobrinhos, meu irmão lá presencial. E hoje é dia de batalha. E eu preciso falar algo muito claro para você. Hoje vai ser um dia de batalha, dia de guerra, dia de confronto. Todos os dias é um campo de guerra invisível. Não apenas contra pessoas, mas contra pensamentos, tentações, medo, pressões. Porque o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, apóstolo Paulo escreve Efésios 6, capítulo 12. A nossa luta, meu querido, minha querida, não é contra carne e sangue. E isso é espiritual, é invisível, é constante e é real. Você vai perder algumas pequenas batalhas. Vai errar, vai cair, vai sentir fraqueza. Mas
mas a guerra final já foi decidida. Porque o apóstolo Paulo também escreve para Romanos no capítulo 8, 37, no versículo 37, capítulo 8, versículo 37. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Fala aí, meu irmão. Fala pro seu irmão da direita, da esquerda, frente e trás. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Que meditação maravilhosa nessa palavra, né, meu irmão? Mais que vencedores não significa ausência de luta. Significa vitória final garantida. E assim, meu irmão, o apóstolo Paulo ensina algo extremamente estratégico e profundamente espiritual, meu querido, minha querida. Efésios capítulo 6, versículo 14. Estás firme, tendo vestida a couraça da justiça. Essa couraça não é humana. Não é humana. Minha querida, meu querido. É psicológica. Não é emocional, não é psicológica. É espiritual. E o revestimento que vem de Deus. Quando você medita na palavra, você que já saiu, está saindo, está chegando. A sua mente se fortalece. O seu coração se alimenta. E o seu espírito se firma. A meditação na palavra de Deus não é fuga. É preparação. Não é escapismo. É fortalecimento. Não é ilusão. É estratégia espiritual. Porque, meu querido, você pode até perder pequenas vitórias hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Pode até perder discussões, pode até perder oportunidade, pode até perder reconhecimento. Mas se você permanecer em Cristo, meu irmão, o Cristo, o Salvador, o Messias, o Príncipe da Paz, o único que confronta sistemas religiosos, sistema de governo, confronta a primeira camada dos principados e a segunda camada das potestades, a guerra já está ganha. Porque a nossa vitória não é social, nossa vitória não é política, nossa vitória não é financeira, a nossa vitória é eterna. Porque assim também 2 Timóteo 4, 7 e 8, diz assim a palavra de Deus: combati o bom combate, guardei a fé. O bom combate não é confortável, é intenso, é exigente, é transformador. E agora eu preciso perguntar a você, irmão lá em presencial, irmão carnal, cunhadas, sobrinhas, sobrinhas, tias, tios, primos, primas, minha amiga, meu amigo, diácono, diaconisa, pastores, pastores. Agora eu preciso perguntar, você está vestido para a guerra? Ou está distraído com o conforto? Você está buscando a última camada celestial? Ou está satisfeito com conquistas temporárias? Porque a batalha é diária, mas a vitória é eterna. E essa vitória é eterna. E pertence àqueles que permanecem. Meu querido, minha querida. Essa é a vitória. Meu irmão, minha irmã. Essa é a vitória. Assim João nos relatou. João, Novo Testamento, após nosso Jesus Cristo, capítulo 6, 54, versículo, meu querido. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Meu irmão, minha irmã. Essa é uma palavra profunda, queridos. Profunda, desafiadora, espiritualmente exigente. Ela não é literal, ela não era literal, querido. Era simbólico. Era reveladora, meu irmão, minha irmã. Reveladora. Porque comer ali significa participar. Internalizar, viver, absorver. João, meu irmão, minha irmã, capítulo 6, 63, apóstolo do nosso Jesus Cristo, no Novo Testamento, fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a mensagem não era carnal, era espiritual, era eterna. E quantos muitos foram embora, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, não correu atrás. Jesus, o Messias, o Salvador, não suavizou a verdade. Jesus, o Cristo, Deus encarnado, o Verbo se fez carne e veio morar no meio de nós, não ajustou o discurso. Ele simplesmente virou aos discípulos, aos que eram chegados a Jesus: vocês também querem ir? E o apóstolo Pedro responde com uma declaração firme, convicta, transformadora, conforme João, capítulo 6, versículo 60. Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? O Senhor tem a palavra de vida eterna. Isso é discipulado, meu irmão, minha irmã. Na ceia fazemos isso, de forma simbólica, de forma reverente e de forma consciente. Lucas, capítulo 22, 19, versículo. O apóstolo nosso Jesus Cristo no Novo Testamento nos relata: fazei isto em memória de mim, que Jesus disse. Não é canibalismo literal, queridos, queridas. É memorial espiritual. É comunhão sacramental. É lembrar que Cristo se entregou, Jesus Cristo se sacrificou e Jesus Cristo se fez pão vivo. Conforme João, capítulo 6, 35 nos revela: eu sou o pão da vida. Meu irmão, minha irmã, eu sou o pão da vida. Meu irmão, meu querido. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Isso é profundo, é radical, é espiritual, é eterno. E até hoje essa frase continua desconcertadamente, misteriosamente transformadora. Porque Jesus não está falando de ritual vazio. Cristo Jesus está falando de participação real. Não é mastigar pão, é internalizar a vida. Não é engolir suco, é receber a natureza do Criador, o Deus encarnado, se fez carne e viveu, vive e viverá dentro de nós. É receber a natureza de Cristo Jesus. O que Jesus está dizendo, então, meu querido, minha querida, quando Jesus diz comer e beber, ele está usando uma linguagem intencional, simbólica, reveladora.
Comer é tornar parte de você. Beber é absorver completamente. Jesus está dizendo, vocês precisam depender da minha vida como depende do alimento. Sem alimento, meu irmão, o corpo enfraquece. Sem Cristo Jesus, a minha, a sua, a nossa alma morre, meu querido, minha querida. Por isso, João, no capítulo 6, versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Olha a profundidade disso. Jesus vive pelo Pai, nós vivemos por Jesus. É dependência total, isso é comunhão absoluta, é entrega contínua. Porque é tão profundo, meu irmão, minha irmã, online presencial. Por que é tão profundo? Porque nós gostamos de ser independentes, nós gostamos de dizer, eu dou conta, eu resolvo, eu controlo. Mas Jesus, o Cristo, o Príncipe da Paz, o Messias, o Emmanuel, o Deus conosco, está dizendo, você não tem vida em você mesmo. João, capítulo 5, versículo 26 do Novo Testamento nos relata, assim como o Pai tem vida em si mesmo, só Deus é autoexistente, nós somos, lógico, dependentes. E isso confronta o orgulho, confronta a autossuficiente, confronta o meu, o seu, o nosso ego. Meu irmão, minha irmã. E muitas vezes nós não temos capacidade de meditar nessa mensagem profunda, como a mensagem dada para os apóstolos e assim como para a multidão da época. Porque essa mensagem, ela exige silêncio interior, humildade sincera, quebra do orgulho. Ela não é superficial, ela não é rápida, ela não é descartável. Ela é densa, é reveladora, é eterna, meu irmão. Deixa eu te perguntar a você, meu querido, minha querida. Você está apenas ouvindo essa frase ou está participando dela? Você está apenas repetindo palavras ou está realmente vivendo da vida que vem de Cristo Jesus, meu irmão? Porque existe uma diferença gigantesca entre conhecer o versículo, entender o versículo e assim viver o versículo. Jesus não disse, quem ouvir minhas palavras terá vida eterna. O que ele disse? O irmão online presencial, o irmão carnal, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, tias, tios, primas, primas, minha amiga, meu amigo, diaconisa, pastores, pastoras. O que Jesus disse? Ele disse, quem comer e quem beber, ou seja, quem se entregar, quem depender e quem participar. Meu querido, minha querida, isso não é religião cultural, não é tradição herdada, não é emoção passageira, é união espiritual, é comunhão vital, é dependência eterna. E a pergunta continua ecoando. Você está vivendo da sua própria força? Ou está vivendo da vida que Cristo, o Salvador, o Redentor, o único a ser prostrado, adorado, louvado e seguido oferece? Porque quem come dessa vida vive para sempre, meu irmão, minha irmã, vive para sempre. Meu irmão, Jesus começa a falar algo que mexe com todo mundo. Ele olha para aquela multidão e diz, vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. E aí começa o escândalo, queridos, queridas. Aí não dá mais. Agora exagerou. Vou embora. Comer a tua carne e beber teu sangue, não é demais para mim. Minha mente não consegue captar isso. E nessa hora que muita gente sai fora. É nessa hora que muita gente diz, até aqui, tudo bem, eu vou. Agora daqui para frente, não dá mais para seguir Jesus ou Cristo. Mas, meu irmão, minha irmã, o que Jesus está dizendo ali é algo espiritualmente das maiores profundezas que o ser humano já ouviu. Não é literal, é simbólico, é espiritual. Porque quando o pessoal começa, a multidão começa a ir embora, os discípulos chegam perto e falam, mestre, o Senhor está pegando pesado demais. Está muito profundo para o nosso entendimento. E, em outras palavras, meu querido, o pessoal está mudando de igreja, está indo embora. E Jesus não corre atrás da multidão. Jesus não suaviza o discurso. Cristo Jesus, o Príncipe da Paz, olha para os 12 apóstolos e diz, vocês querem ir também? Pode ir, pode ir. E aí entra Pedro. Pedro se levanta, o apóstolo Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Talvez hoje você está perguntando, indo para muitos lugares, seitas, hoje talvez você está perguntando, indo para muitos lugares, errado, seitas, que tiram o foco principal de Jesus, ou se comparam ao mesmo nível de Jesus, seguindo falsos pastores, ovelhas com peles de lobo, seguindo falsas religiões, falsos mestres, e assim, perdendo a sua salvação, porque Jesus, o Cristo, é o Salvador e é o Libertador, e é o que bateu de frente com todo o sistema religioso, político da época, meu querido, minha querida. Talvez você esteja assim hoje, não é verdade? Pulando de igreja em igreja, pulando de teologia, pulando de várias falsas, meu querido, minha querida, várias falsas mensagens, autoajuda, coach, terapias de homem, esquecendo a terapia de Deus, meu irmão, minha irmã. Senhor, para quem iremos nós? João capítulo 6, versículo 68. Só tu tens a palavra de vida eterna, só tu, ó Deus, só o Senhor. E aqui, meu querido, que os discípulos começam. Não é quando está fácil, não é quando é confortável, é quando a palavra confronta. E talvez, meu querido, minha querida, tenha sido ali uma conversa mais reservada. Pedro pode ter chegado pertinho de Jesus e falado, mestre, entre nós aqui, no papo íntimo, isso de comer tua carne e beber teu sangue, é simbólico, não é verdade? E Jesus poderia ter respondido, penso eu, Pedro, é claro que é simbólico, meu filho, porque o próprio Jesus, o Cristo, o Emmanuel, o Deus vivo, já tinha dito, conforme João capítulo 6, 63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita, meu irmão.
Ou seja, não é carnal. Aqui nós meditamos espiritualmente. E nós fazemos isso todos os meses. Na ceia, um pedaço de pão, cálice de suco. Lucas 22:19, fazeis isso em memória de mim. Não em canibalismo, meu querido, minha querida. Isso aqui é uma comunhão eterna. É lembrança viva do sacrifício. Jesus não estava formando fãs. Jesus estava formando discípulos e discípulos permanecem. Discípulos entendem que às vezes a palavra é direta, é forte, é transformadora. Mas a palavra, ela é vida. João 6,35, eu sou o pão da vida. E isso que Pedro entendeu. Senhor, tu tens a palavra de vida eterna. E eu entendi, a minha esposa também entendeu isso. E todo verdadeiro cristão em arrependimento, mudança de comportamento, salvação. Meu querido, meu irmão, minha irmã. Isso é profundo nessa meditação da palavra terapêutica para nós hoje, queridos. Meu querido, meu irmão, minha irmã. Sabe o que acontece muitas vezes, meu irmão? Nós, pessoas, começam bem. Eu mesmo fui um desigrejado, minha esposa. Ficamos um certo tempo na igreja e por poucas palavras verdadeiras saímos da igreja. Mas o que a gente fazia depois, fazíamos em dobro. Porque aqui, meu irmão, as pessoas começam bem. Mas depois começa a perguntar em lugares errados. Como eu fiz isso e minha esposa. E muitos cristãos estão fazendo isso agora. Espero que você não, meu irmão, lá presencial. Começa a buscar a resposta em fontes confusas, superficiais e perigosas. E aos poucos o foco sai de Cristo Jesus. E quando o foco sai de Jesus, tudo começa a se desalinhar. Porque o centro não é religião, o centro é Cristo. Meu irmão, Jesus já tinha avisado. Lembra lá em Mateus 7,15, querido? Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. Olha os 3 pontos aqui, meu irmão. Aparência espiritual, linguagem religiosa, intenção enganadora. É possível parecer santo e não ser santo. É possível falar bonito e não ser verdadeiro. É possível usar o nome de Deus e não estar com Deus. Diaconisas, diácono, pastores, pastora, você, meu irmão online presencial, meu irmão carnal, tias, tios, primas, sobrinhas, sobrinhos, minha amiga, meu amigo. É possível usar o nome de Deus e não estar com Deus. O problema de igualar a Jesus, como muitas seitas tentam. Hoje existe algo muito perigoso. Pessoas que se colocam no mesmo nível de Cristo Jesus, que dizem, eu sou o caminho, eu sou a resposta, eu tenho a revelação final. Mas Jesus disse algo exclusivo, absoluto e definitivo. Conforme o apóstolo João, capítulo 14:6 nos releva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, o Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos e de tudo do inexistente, senão por mim. Ninguém. Não é um dos caminhos, não é uma opção entre várias opções. É o caminho. Quando alguém se coloca no mesmo nível de Jesus, meu irmão, minha irmã, muitos apóstolos, falsos lobos com pele de ovelha, falsas ovelhas, já está fora da verdade, meu irmão, porque te dá falsas promessas modernas. Talvez você esteja assim hoje, pulando de igreja em congregação, pulando de teologia em teologia, pulando de mensagens em mensagem, autoajuda, coach motivacional, terapias humanas, meu irmão, minha irmã, seita e outras, mas esquecendo da terapia verdadeira de Deus, esquecendo da palavra, esquecendo da cruz, esquecendo da dependência espiritual. E aí, meu irmão, esquecendo da palavra, esquecendo da cruz, esquecendo da dependência espiritual. E deixa eu falar algo muito sério para você, meu irmão online presencial. Autoajuda pode melhorar a sua disciplina, mas não salva a sua alma. Coach pode organizar a sua agenda, mas não vence a morte. Terapias humanas pode até aliviar traumas, mas não dão vida eterna. Não dão vida eterna. Só Jesus, o Cristo, salva. Só Jesus, o Cristo, liberta. Só Jesus, o Messias, o Príncipe da Paz, venceu o túmulo. Meu irmão, minha irmã, Jesus não se curvou a ninguém, a nada. Só ao Deus, ao sistema religioso da época dele. Ele confrontou hipocrisias, manipulação espiritual, poder político corrupto. E por isso foi perseguido. Porque ele não era conveniente, ele era verdadeiro. João capítulo 8:32. Ama essa mensagem. Conhecereis a verdade vos libertará. Liberdade não é conforto. Liberdade não é conforto. Liberdade é verdade, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja se distraindo, talvez esteja você buscando atalhos. Talvez hoje nós estejamos procurando mensagens que massageiem o nosso ego, em vez de mensagens que transformam o coração. Faça a pergunta sincera para você. Você quer sentir-se melhor ou quer ser salvo? Você quer melhorar a sua performance ou quer garantir a sua salvação em arrependimento, mudança de comportamento, para garantir a sua eternidade na última camada celestial, das 3 camadas celestiais que existem? Porque perder o foco de Jesus é perder o centro da salvação. O irmão online presencial, irmão carnal, cunhada, sobrinha, tia, tios, primos, minha amiga, meu amigo, você online presencial, diácono, diaconisa, pastores, pastora. E perder o foco de Jesus é perder o centro da salvação. E a salvação não é automática, ela exige permanência. Assim como João, capítulo 15:4 nos relatou. Permanecei em mim. Permanecer em mim não é visitar, não é experimentar, é permanecer. Minha querida, meu querido, não negocie Cristo, não relativize o Senhor Jesus, o Cristo, o Deus vivo.
não substitua Cristo, o príncipe da paz, o Emmanuel, Deus conosco. Porque Jesus não é apenas um mestre, ele é o Cristo. Jesus, nome. Cristo, título. Salvador, Redentor, o único a ser seguido, prostrado e adorado. Porque ele não é apenas um mestre, ele é o Salvador, ele é o libertador, ele é o ressuscitado. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Mesmo corpo de Cristo, mesmo sangue de Cristo. Quando eu e você nós falamos isso, o que estamos dizendo? Estamos dizendo algo profundo, absolutamente incontornável. Nós não temos vida em nós mesmos. A vida que nós temos é recebida, é concedida, é doada. Porque Atos, capítulo 17 e 28, meu irmão, no Novo Testamento nos diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, meu querido, minha querida. Ou seja, não somos extra-existentes, não somos autoexistentes, não somos autossuficientes, não somos independentes. E essa é a revelação central, poderosa e confrontadora que o Criador dos céus e da terra comunicou ao universo inteiro, meu irmão. O universo não é eterno por si, o universo não se sustenta sozinho, o universo não é autoexplicável. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não foi de uma explosão que tudo se organizou, não é do caos que se organiza, é na palavra de Deus, de Cristo, da Trinidade, o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus, o Cristo, o Deus Espírito Santo, nosso orientador. É aí que nós organizamos a nossa vida, meu querido, minha querida. O universo não é eterno por si, o universo não se sustenta sozinho, o universo não é autoexplicável, e principalmente a humanidade. Você, eu, a raça humana. Nós não temos vida em nós mesmos. Por quê? Se nós meditarmos no apóstolo, as palavras de João capítulo 5, 26, ele relata que Jesus disse assim: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si. Nós, lógico, dependemos totalmente, constantemente, existencialmente. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você que já saiu, está saindo, está chegando. E se não dependemos da vida que vem de Deus, terminamos no túmulo, a morte. Porque sem Deus não há permanência, não há eternidade, não há continuidade. E como Deus revelou isso? De maneira histórica, concreta e encarnada. Olha que meditação linda, maravilhosa para mudar, você ter arrependimento, mudança de comportamento e salvação. De maneira histórica, concreta e encarnada, que Deus se revelou. O eu sou, como em Êxodo 3,14, eu sou o que sou, se tornou carne. E o apóstolo João do nosso Jesus Cristo, no versículo 14 do capítulo 1, amo essa passagem que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus eterno, santo e soberano se fez um de nós. E ele ensina algo fundamental nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, para você e para mim e para nós. A vida está no sangue. Porque em Levítico, queridos, assim, 17 e 11, porque a vida da carne está no sangue. A vida pertence a Deus. Somente Deus dá, somente Deus sustenta. E somente Deus recolhe. Meu irmão, minha irmã. Nenhum homem é dono da vida. Nenhum sistema controla a vida. Nenhum governo possui a vida. Só Deus. Então Jesus disse: este que está diante de vocês, em carne e sangue, sou eu. O eu sou, meu querido, minha querida. Você não tem vida em você mesmo. Você precisa comer da vida que eu dou. Porque quem come dessa vida, permanece, ressuscita, vive eternamente. Foi o que João, apóstolo, meu irmão, no Novo Testamento, capítulo 6, 54, relata que Jesus disse: quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Quem não participa dessa vida, termina no túmulo. Porque o pão natural é limitado, é temporário, o pão natural é insuficiente. E Jesus diz: vocês querem pão? Vocês querem o pão multiplicado ontem, o pão de cevada. Mas, meu irmão, minha irmã, aquele pão sacia por horas, sustenta por dias, leva até o túmulo. Agora existe outro pão. João capítulo 6, 35. Eu sou o pão da vida, meu querido, minha querida. Eu sou o pão da vida. E esse pão é espiritual, eterno e incorruptível. Existe uma vida além do túmulo, meu irmão. Aquele do que apodrece. Existe uma vida além do túmulo, além do que enferruja. Existe uma vida além do túmulo, além do que a traça consome. Mateus 6, 19, 20. Não ajunteis tesouros na terra, porque existe algo que não se deteriora, meu querido, minha querida. E é isso que Jesus, o Cristo, veio revelar. E quando Pedro diz: mestre, nós sabemos, como João capítulo 6, 69, nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Pedro está dizendo: o Senhor é o doador da vida, o Senhor é a fonte da vida, o Senhor é a autoridade da vida. Nós não temos vida em nós mesmos, nós queremos essa água viva. Porque João capítulo 4, meu irmão, minha irmã, versículo 14 do Novo Testamento, fala que Jesus diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Lembra lá, na mulher de Samaria? Nós queremos esse pão eterno. Por isso que eu e você devemos desejar sempre, nós queremos essa vida que não termina. Porque sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ali naquela multidão, o clima muda. Jesus poderia ter dito: amém, Pedro. Podia ter dito para Pedro, e aí muda tudo. Mas Jesus diz algo o quê? Sério, algo solene, algo, lógico, perturbador, tanto para eles como para nós até hoje. Não vos escolhi eu em número de 12. Contudo, um de vós é diabo. João capítulo 6, 7. Mesmo no meio dos que dizem crer, existe traição, meu irmão. Não foi de uma... Existe traição, meu querido. Existe uma traição. Mesmo
no meio dos que dizem permanecer, existe ruptura. Mesmo no meio dos discípulos existe alguém que não comeu da verdade. Porque estar perto não é o mesmo que participar. Ouvir não é o mesmo que absorver. Seguir não é o mesmo que permanecer. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Não é. Meu amado, minha amada. Então por isso, meu irmão, que João no capítulo 6, versículo 70 no Novo Testamento, ele relata que quando Jesus diz, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Para quem nunca leu a Bíblia. Isso pode parecer duro, mas Jesus está dizendo algo muito sério, muito real e muito atual. Ele está dizendo, nem todo mundo que está perto de mim está realmente comigo, meu querido, minha querida. Porque Jesus estava caminhando, Judas estava caminhando também com Jesus, ouvindo Jesus, presenciando milagres. Mas Judas não estava comendo da vida que Jesus oferecia. O nosso Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz. Ele estava, Judas, interessado no pão, não na vida eterna que Jesus oferecia. Ele estava interessado no benefício, não na transformação. Ele queria o reino visível, não o reino eterno de Deus. E aqui, meu irmão, minha irmã, está o ponto para quem nunca ouviu isso antes. Cristianismo não é tradição cultural. Cristianismo não é religião herdada de família. Cristianismo não é frequentar um prédio. Cristianismo é participação real na vida, mas essa vida vem de Deus. Porque João capítulo 6, versículo 64. Alguns de vocês que não creem, meu irmão, minha irmã, referia-se aqui a Judas. Capítulo 6, 71. Referia-se a Judas Iscariotes. Ou seja, é possível estar no grupo certo, ter coração, lógico, errado. É possível estar na igreja e ainda viver independente de Deus. É possível falar Senhor, mas e ainda confiar em si mesmo. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Hoje muitas pessoas querem o pão, mas procuram saciar a sua sede em ciências, em técnicas hipnóticas, em técnicas de TEP, em mentiras, porque em ciências que dizem que tudo veio de uma explosão, não foi de uma explosão cega, desordenada e impessoal que tudo se organizou, meu irmão, minha irmã. Não é do caos que nasce o propósito, não é da desordem que surge direção, não é do acaso que brota sentido. A organização da vida não veio do nada, veio da palavra. Porque, lembra lá em Gênesis, meu irmão, minha irmã, online presencial, Gênesis capítulo 1, 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Olha só isso que lindo. Antes da luz havia caos, antes da forma havia vazio. Mas quando Deus fala, o caos se organiza, a escuridão se dissipa, a vida começa. Não foi o acaso, foi a palavra, meu irmão online presencial. A palavra, irmão carnal, filhas, cunhada, sobrinho, sobrinhas, tias, tios, primos, primas, minha amiga, meu amigo, diaconisa, pastores, pastora. Foi a palavra de Deus, a palavra que cria e sustenta. Porque também João capítulo 1 ele nos falou, do princípio era o verbo e esse verbo é Cristo. Jesus não é parte da criação, Jesus é o agente da criação. E Jesus também diz, conforme João nos relata capítulo 3, todas as coisas foram feitas por meio dele. Ou seja, meu irmão, o universo não é produto de acidente, é fruto de intenção. O universo não é resultado de explosão, é resultado de declaração. A palavra criou, a palavra sustenta, a palavra organiza, meu irmão, minha irmã. E aqui está o ponto prático, profundo e direto. Se a sua vida está em caos, meu irmão lá é presencial. Se a sua vida está em caos, não é no caos que você vai encontrar ordem. Não é em opiniões humanas que você vai encontrar direção. Não é em teorias passageiras que você vai encontrar estabilidade. É na palavra. Por quê? A palavra que corrige, a palavra que ilumina, é a palavra que sustenta. É um salmo lindo, maravilhoso, da Escritura Sagrada, está escrita na Bíblia Sagrada. Salmo 119, versículo 119, 105. Diz assim, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. A trindade aqui, meu irmão, não é conceito filosófico. A trindade é a revelação viva. A trindade, Deus Pai planeja, Deus Filho executa e Deus Espírito Santo orienta. Não é energia impessoal, é presença pessoal, meu irmão, meu irmão. E deixa eu lhe perguntar algo, meu irmão. Nessa guerra que saiu nessa manhã, nessa tarde e nessa noite, algumas batalhas perdidas, mas a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Você está, meu querido, minha querida, você está organizando a sua vida por ideias humanas ou pela palavra eterna de Deus? Você está construindo o seu futuro sobre emoções ou sobre revelação? Porque o caos não gera salvação. O caos gera confusão. Agora, o Cristo, o título, o Cristo, o Salvador, o Messias, o Príncipe da Paz. Jesus, o nome, gera vida. Jesus, o Cristo, gera vida, meu irmão. Porque no Novo Testamento, Colossenses, apóstolo Paulo escreve para Colossenses, capítulo 1, 17. Nele tudo subsiste. Sem ele, desmorona. Com ele, Jesus, o Cristo, permanece. Meu querido irmão, minha querida irmã, sua vida não se organiza sozinha. Seu coração não se alimenta sozinho. A sua eternidade não se resolve sozinha. É na palavra, é em Cristo Jesus, o Messias, o Príncipe da Paz. E no agir do Deus Espírito Santo, é que a vida encontra ordem. Não foi uma explosão que trouxe sentido ao universo, foi a voz de Deus. E essa mesma voz, a voz de Deus, ainda fala hoje. E pergunta é para você, você está ouvindo? Meu irmão, minha irmã, você está ouvindo essa mensagem? Hoje muitas pessoas querem o pão. Hoje muitas pessoas querem o pão, mas querem continuar sendo como Judas,
Hoje muitas pessoas querem o pão, mas não querem ter mudança de comportamento, não querem ter arrependimento, mudança de comportamento para ter salvação. Não querem ter a dependência total de Deus, de Cristo Jesus e do Deus Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Mas não querem ter dependência total, querem Deus como ajuda emergencial, mas não como Senhor absoluto. Jesus, o Cristo, está dizendo algo extremamente simples e extremamente profundo. Vocês não sobrevivem sem a vida que eu dou. Sem essa vida, a alma sua, minha, nossa fica vazia. O nosso coração fica inquieto. O nosso destino termina aonde? No túmulo. João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Para quem nunca leu a Bíblia, meu querido, minha querida, você é online presencial. Para quem nunca leu a Bíblia, irmão carnal, cunhadas, sobrinhas, sobrinhas, tios, tias, prima, prima, minha amiga, meu amigo, para quem nunca leu a Bíblia, meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo que existe uma vida além da biologia, existe uma existência além do corpo, existe eternidade, e a pergunta não é, você acredita em religião? A pergunta é, você está vivendo da sua própria força ou está recebendo a vida que vem de Deus? Meu irmão, meu querido, minha querida, deixa eu te falar com você agora. Você pode estar próximo da mensagem, próximo da igreja, próximo da fé, mas ainda não depende de Deus. Você está buscando pão que acaba ou vida que permanece? Você está buscando conforto ou transformação? Você está interessado em milagres ou em permanecer mesmo quando a palavra confronta? Porque Judas ficou, mas Judas nunca se rendeu. E essa é a diferença. Pedro permaneceu com dúvidas, Judas permaneceu com interesse. O apóstolo Pedro buscava a vida eterna, o apóstolo Judas buscava controle. E Jesus continua perguntando hoje, vocês também querem ir? Meu irmão, minha irmã, perguntando hoje, vocês também querem ir? Porque, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, eles queriam pão, mas queriam continuar sendo como Judas. Queriam milagres, mas não queriam mudanças. Queriam provisão, mas não queriam rendição. E isso continua hoje. Muitas pessoas querem o pão multiplicado, querem a bênção, querem a proteção, querem solução imediata, mas não querem arrependimento, não querem transformação, não querem dependência total. Meu irmão, minha irmã, não querem dependência total, meu querido, minha querida. E isso, meu irmão, minha irmã, para quem nunca estudou a Bíblia, arrependimento não é remorso emocional, é mudança profunda, é decisão consciente, é transformação real. No Testamento, Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos, meu querido. Arrependimento é reconhecer erro, mudar direção, submeter-se a Deus. Não é continuar igual. Arrependimento não é manter o mesmo padrão. Arrependimento não é preservar o mesmo orgulho, o mesmo homem, a mesma mulher, antiga, velha. Judas queria o pão, Judas andou com Jesus, ouviu Jesus, viu milagres, mas nunca se rendeu, nunca entregou o coração, nunca abandonou o controle. Porque João, apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 12:6, Novo Testamento, mostra que Judas roubava da bolsa. Olha só, ele estava perto da vida eterna, mas preso ao dinheiro. Ele queria o pão, mas não queria transformação. E esse é o perigo silencioso, moderno e comum hoje. Na verdade, meu irmão, minha irmã lá presencial. Hoje muitos dizem, eu creio, mas continuo vivendo como se fosse autônomo. Querem Deus como ajuda emergencial, mas não como Senhor absoluto. Querem salvação, mas sem renúncia. Querem eternidade, mas sem mudança. Querem Cristo Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Não como Senhor. E deixe eu falar com amor, meu irmão, minha irmã, mas com firmeza. Não existe salvação sem transformação. Onde o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova, não ajustada. Nova maquiada, não maquiada. Nova. Meu irmão, minha irmã. Hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Você que já saiu, está saindo, está chegando. Online, presencial. Você quer o pão ou quer o Senhor do pão? Você quer o milagre ou quer o relacionamento? Você quer benefícios ou quer dependência total? Porque dependência total é confiar quando não entende. Permanecer quando dói. E obedecer quando confronta. João capítulo 6:60. Duro é esse discurso. Não é verdade, meu querido, minha querida? Diz assim? Sim, é duro, é exigente, é transformador, mas é vida. Jesus disse, conforme João nos relata, capítulo 15, versículo 5 do Novo Testamento. Sem mim nada podeis fazer. Nada. Não é pouco, é nada. A salvação não é automática, não é cultural, não é herdada. A salvação, ela nasce da entrega, da dependência, da permanência. Minha querida, meu querido, você pode continuar buscando pão e terminar como Judas Iscariote. Ou pode se render ao Senhor do pão e viver como Pedro. A pergunta continua. Permanecer ou retroceder, meu querido, minha querida? Judas não estava atrás de seguidores que queriam apenas... Jesus não estava atrás de seguidores que queriam apenas favores. Ele não estava atrás de pessoas interessadas em garantias até o túmulo. A multidão não estava atrás de pão. Jesus, sim, estava falando de ressurreição. A multidão, meu querido, minha querida, queria conforto. Jesus estava falando de eternidade. Eu ressuscitarei no último dia, conforme João capítulo 6:40 do Novo Testamento relata. Jesus não está prometendo apenas melhora de vida. Cristo Jesus está prometendo vitória sobre a morte. E o apóstolo Paulo, meu querido, minha querida, escreveu nos anos depois.
E explica isso de forma muito clara. 1 Coríntios, quando o apóstolo nas cartas escreve para 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais o quê? Miseráveis de todos os homens. Ou seja, meu irmão, minha irmã, online presencial. Se Jesus serve apenas para melhorar essa vida, então você ainda não entendeu o cristianismo. Porque o centro da mensagem é vida eterna, ressurreição real, esperança além do túmulo. Jesus está dizendo, existe algo depois da morte. Existe algo depois da morte. Uma vez eu tenho um testemunho, querido, minha querida, online presencial. Estava lá na propriedade e tive um acidente em cima de um trator e tive que tomar um shot de morfina quando cheguei no hospital para colocar um dedo quebrado e ficou dentro da mão. E naquele momento eu tive uma reação na minha glote, meu querido, minha querida. E naquele momento eu estava morrendo. O médico, quando virou as costas para colocar as ferramentas tudo na maleta dele, minha esposa estava na porta, e ali, meu irmão, minha irmã, eu vi aquela luz linda, maravilhosa. Uns dizem que é a luz, outros dizem que é um túnel, outros dizem que é uma... eu vi aquele caminho lindo, maravilhoso, uma luz mais forte de todas as luzes e uma paz que você jamais conseguirá imaginar. E quando ali, entrei naquele túnel, sim, e quando estava chegando para dar aquela explosão naquela luz, ali, o médico conseguiu me reaver e aqui eu estou. E depois, quando eu estava voltando, menino, minha irmã, meu irmão, passei por lugares que dizem que era a porta do inferno, tenebrosos, gritos eternos, uma coisa que eu acho melhor você aceitar Jesus para viver na última camada celestial, porque não, a sua alma não morre, seu espírito não morre, morre essa carne que nós estamos aqui, queridos. E assim, meu irmão, minha irmã, foi que eu entendi que realmente existe uma vida após a morte. E essa não tem pit stop para você ficar lá, para mim eu poder orar por você, orar para o seu pai que morreu, não. Só existe 2 caminhos, o céu e o inferno. E a Bíblia nos relata tudo isso, meu querido, minha querida. E eu fiz pesquisas para saber se eram reações de cérebro, isso, aquilo, mas nada me convenceu, porque ali eu senti a presença da paz de Deus, do amor de Deus. Inclusive estou aqui conversando com você, meu querido, minha querida. Mas as pessoas não conseguem discernir, não conseguem escolher a revelação, não conseguem aceitar que a vida não termina no cemitério. E aqui entra algo muito real. Você já esteve em um velório? Eu já estive, meu irmão, da própria minha mãe e de um querido amigo meu. De madrugada, ali, você, meu irmão, você vê ali as pessoas, vê um corpo frio, e ali fica a pergunta que ninguém quer fazer. E agora? O que sobrou? Conforto? Dinheiro? Casa bonita? E o que você espera deixar quando estiver aqui? Meu irmão, uma família confortável, mas deixa eu te falar como você, com respeito e firmeza, se isso é tudo que você espera quando você morrer, deixar aqui uma família confortável, deixar, qual é o legado que você quer deixar? Se isso é tudo que você espera deixar, você ainda não entendeu o Evangelho dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador Redentor, que nos relata. Conforto termina no túmulo, prosperidade termina no túmulo, prestígio termina no túmulo. Agora, meu irmão, minha irmã, Jesus não veio apenas para organizar a sua vida até a morte. Ele veio para vencer a morte. Como João capítulo 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O mundo busca uma vida confortável. Cristo Jesus oferece uma vida eterna. O mundo quer estabilidade financeira. Cristo Jesus oferece reconciliação. Reconciliação com o seu Criador, com Deus. O mundo quer segurança temporária. Cristo oferece salvação permanente. E agora eu preciso falar diretamente com você, meu querido. Você está vivendo apenas entre o nascimento e o túmulo? Ou você está vivendo com os olhos na eternidade? Porque o apóstolo Mateus do Novo Testamento, capítulo 6, 33, nos relata. Buscai primeiro quem? O reino de Deus. Meu irmão, não é buscar primeiro conforto. Não é buscar primeiro estabilidade. Não é buscar primeiro o reconhecimento. É buscar o quê? É buscar o reino de Deus. Porque toda religião que termina no túmulo é incompleta. Toda fé que não responde à morte é insuficiente. Toda espiritualidade que não resolve a eternidade é limitada. Você pode ter milhões, mas se não tiver vida eterna, termina igual a todo mundo. A pergunta não é, você tem uma vida confortável? A pergunta é, você tem uma vida eterna? Você está comendo apenas o pão que apodrece? Ou está participando da vida que Cristo Jesus oferece? Porque Jesus, meu irmão, minha irmã, Jesus não veio para melhorar a sua agenda. Cristo Jesus veio para salvar a sua alma. Se você ainda está vivendo só para esta vida, talvez você ainda não tenha entendido o sinal como os apóstolos não entenderam na época. Como os apóstolos ainda, meu irmão, minha irmã, queridos, estão ainda procurando. Meu irmão, meu querido, espero que você não passe e tenha passado, mas muitos já passaram a experiência como eu passei. Porque existe algo depois da morte. E eu não estou falando apenas de teoria religiosa, estou falando de experiência real, meu irmão, minha irmã. Essa experiência, algo que aconteceu comigo. Esse acidente lá na propriedade, meu irmão, meu querido, minha querida. E assim, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza. Ali eu vi uma paz que não é química. Ali eu senti uma paz que não é psicológica. É uma paz que você não consegue produzir. Porque Filipenses nos relata 4:7.
quando o apóstolo Paulo escreve para Filipenses. A paz de Deus que excede todo entendimento. Eu estava entrando naquela luz. E quando eu estava quase sendo tomado por ela, o médico conseguiu me reanimar e eu voltei. Mas quando eu estava retornando, passei por algo completamente diferente. Lugares escuros, tenebrosos, pesados, gritos eternos. Estava chegando na porta do inferno. Um ambiente de desespero, gritos e opressão. E ali eu entendi algo muito claro. A alma não morre, o espírito não se dissolve. E assim mesmo a própria apóstolo Paulo escreve para Hebreus 9 e 7. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Vinde depois disso o juízo, o julgamento. A carne morre, mas a existência continua. Depois daquele dia eu entendi. Não existe pausa intermediária. Não existe estação de espera. Não existe pit stop espiritual, meu querido, meu querido. Lucas capítulo 16, 22 nos relata. Jesus conta sobre o rico e o Lázaro. Após a morte, a consciência, a destino, a separação. E a Bíblia é clara. Existem dois caminhos. Vida eterna, condenação eterna. Como de Mateus capítulo 25, versículo 46. E irão estes para o castigo eterno. Porém, o justo para a vida eterna. Isso não é simbólico. É advertência, é revelação, é realidade. E eu pesquisei, querido. Questionei, analisei. Eu investiguei, eu pensei, será que foi reação do cérebro? Será que foi efeito da morfina? Será que foi alucinação? Mas nada explicou a profundidade daquela paz. Nada explicou a clareza daquela luz. Nada explicou a consciência daquele momento. O que eu senti foi presença, foi amor, foi realidade espiritual. E eu estou aqui falando com você, minha irmã, meu irmão. Não por acaso, mas por propósito. Minha querida, meu querido, você pode ignorar isso. Você pode racionalizar. Você pode explicar como quiser. Mas a pergunta continua. Você está preparado para a eternidade? Porque o corpo morre, mas você continua. Você não é só carne, você não é só biologia, você é espírito. E se você rejeita Cristo Jesus, você escolhe a eternidade sem vida. Se você aceita Cristo, você recebe a vida eterna com Ele. Apóstolo João relata em capítulo 11, assim, eu sou a ressurreição e a vida. Isso não é teoria, isso é decisão. Existe, meu irmão, nos patamares celestiais, com certeza. Existe uma realidade gloriosa. Existe comunhão eterna com Deus. Mas também existe separação. Separação eterna. E a decisão é feita aqui, meu querido. Aqui, na terra. Não depois, não no túmulo. É aqui, hoje, agora. Meu irmão, meu irmão. Aqui, hoje, agora. A morte não é um acidente biológico. A morte é o limite humano. É o ponto final inevitável. É o silêncio absoluto da autossuficiência. Você pode ser inteligente, rico, influente. Mas quando o coração para, acabou. Acabou, meu irmão, meu irmão. E é exatamente aqui que o Evangelho entra. Porque Jesus, no Cristo, não veio apenas ensinar moral, não veio apenas melhorar comportamento, não veio apenas organizar a sociedade. Jesus Cristo, ele veio enfrentar o maior inimigo humano. Hebreus, o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, capítulo 2, 14, para destruir aquele que tem o poder da morte. A morte. Jesus veio declarar guerra contra o túmulo. Isso é profundo, isso é racional, isso é revolucionário, meu querido, meu querido. A ressurreição não é metáfora emocional, não é poesia religiosa, não é símbolo psicológico, é evento histórico. João capítulo 11, 43, 44. Jesus chama Lázaro, morto há 4 dias. Lázaro, vem para fora. E o morto sai. Jesus chama Lázaro, só Lázaro. Imagina se ele chama todo mundo. Se os outros ouvem, todo mundo sairia. Mas ele chamou especificamente Lázaro. Por quê, queridos? E o morto saiu. Isso não é discurso motivacional. Isso é poder sobre a morte. E quando Jesus diz em João 6, meu querido, minha querida, capítulo 6, 54, eu o ressuscitarei no último dia. O que ele está dizendo, meu irmão? Ele está dizendo, a morte não tem a palavra final, mas agora eu preciso confrontar você. Você vive como se fosse eterno aqui, planeja a carreira, planeja a aposentadoria, planeja viagens, mas não planeja a eternidade. Você organiza a sua agenda, mas não organiza a sua alma. Você cuida do corpo, mas ignora o destino eterno. E deixa eu ser direto com você, meu irmão online, presencial, irmão carnal, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, tias, tios, primos, primas, minha amiga, meu amigo, deixa eu ser direto com você. Diaconisas, diáconos, pastores e pastoras. Se você viver apenas para o que pode tocar, você está vivendo abaixo do propósito eterno. Jesus está dizendo, existe algo além do que você enxerga. Existe uma realidade além do que apodrece. Existe uma vida além do túmulo. E a ressurreição é o centro da fé cristã. 1 Coríntios capítulo 15 e 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não é mito, não é filosofia, não é invenção cultural. É a base da esperança. Se Cristo ressuscitou, então a morte foi derrotada. Se Cristo, Jesus ressuscitou, então a eternidade é real. Se Cristo ressuscitou, então a sua vida aqui não é tudo. Meu irmão, você quer conforto temporário ou transformação eterna? Você quer pão que dura horas ou vida que atravessa séculos? Você quer apenas sobreviver ou quer vencer a morte? Meu irmão, porque existe uma diferença brutal entre existir biologicamente, respirar temporariamente, viver eternamente. Jesus não oferece apenas sobrevivência, ele oferece vida abundante e eterna. Conforme João capítulo 10, versículo 10, no Novo Testamento nos relata que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Mas essa vida não começa no túmulo, ela começa agora, quando você reconhece, eu não sou autossuficiente. Essa vida começa agora, quando você reconhece, eu não sou autoexistente.
Essa vida começa agora, quando você reconhece: eu preciso da vida que vem de Deus. E aqui está o ponto mais forte, meu querido, minha querida. Se você rejeita essa vida, você escolhe permanecer apenas na biologia, a biologia termina. Cristo, Jesus é a boa nova, oferece a eternidade. A eternidade começa agora. E a pergunta continua para você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Você está vivendo só até o túmulo ou está vivendo além dele? Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Jesus chama Lázaro, só Lázaro, mas Jesus está te chamando também. Jesus chega diante do túmulo, silêncio, 4 dias morto, o corpo já estava em decomposição, onde João capítulo 11, 39. Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Situação irreversível, humanamente impossível, definitivamente encerrada. Mas então Jesus, o Cristo, o príncipe da paz, o Messias diz, conforme João capítulo 11, 43, Lázaro, venha para fora. E ele disse, mortos. Ele não disse, mortos, venham para fora. Ele não disse, todos que estão nos túmulos saiam. Ele chamou pelo nome, específico, direto, intencional. Por quê? Porque a autoridade de Cristo é absoluta. E se ele tivesse dito apenas, venham para fora, toda a morte teria sido interrompida ali. Mas não era ainda o momento da ressurreição geral, meu querido, minha querida. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Ele nos relata, vem agora, em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Essa hora virá, meu irmão, minha irmã. Essa hora virá, mas ali, naquele momento, era um sinal poderoso, um sinal revelador, um sinal que mostrava que Jesus, o Cristo, tem autoridade sobre a morte, meu irmão. Porque a salvação é pessoal. Por que ele chamou pelo nome, meu querido? Porque a salvação é pessoal, não é coletiva, por osmose, não é automática por proximidade, é chamada individual. Isaías, profeta Isaías no Antigo Testamento, capítulo 43, 1, nos relata: eu te chamei pelo nome, tu és meu. Jesus, o Cristo, não salva a massa anônima. Ele chama a pessoa, ele chama você pelo nome, meu querido, minha querida. Talvez você esteja espiritualmente morto, morto na fé, morto na esperança, morto na sensibilidade espiritual. E Jesus está dizendo, venha para fora. Não é metáfora poética, é chamado real, é autoridade viva, é poder absoluto. Por quem venceu a própria morte, tem autoridade para chamar eu, você, nós, tem autoridade para chamar outros da morte, como chamou minha esposa e eu, todo verdadeiro cristão. João capítulo 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Não é um intermediário, não é um profeta comum, é a própria vida, meu querido. Deixa eu te perguntar algo sério. Você, irmão online presencial, irmão carnal, cunhada, sobrinha, sobrinhas, tias, tios, primos, prima, minha irmã, meu irmão, meu querido, minha querida, diácono, diaconisa, pastoras, pastores, você, minha amiga, meu amigo. Deixa eu te perguntar algo sério. Se Jesus chamar hoje o seu nome, você responde? Ou continua dentro do túmulo? Você está confortável nas suas faixas? João capítulo 11 nos relata isso, 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados. Lázaro saiu, mas ainda estava preso nas faixas. Muita gente responde ao chamado, mas continua preso a velhos hábitos, velhos pecados, velhos padrões. Jesus chama para fora, mas você precisa sair. Não é verdade, meu querido, minha querida? Se ele tivesse chamado todos sairiam, porque a voz de Cristo tem autoridade criadora. A mesma voz que diz, haja luz, é a voz que diz, venha para fora. A diferença, meu irmão, minha irmã, é que naquela hora era um sinal. No último dia será definitivo. Meu irmão lá presencial e você, família. 1 Tessalonicenses 4,16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí não será só Lázaro, será todos, meu irmão, minha irmã, todos que querem a vida em Cristo. Amém? Amém. Então vamos orar, feche os seus olhos, vamos fazer a oração de 30 minutos no que nós meditamos na palavra, feche seus olhos e que essa oração venha mudar a sua vida, a minha, a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, agora vamos entrar na oração de 30 minutos, no mesmo espírito que você tem conduzido. Você tem conduzido o seu caminho hoje, nessa manhã, nessa tarde, lógico, na presença do Deus Espírito Santo. E que aqui, essa meditação profunda em oração, confrontadora, bíblica, explicativa e direcionada para a transformação real na sua vida, na minha vida, meu irmão, minha irmã. E assim, meu querido, minha querida, agora é um momento sagrado, agora é um momento decisivo na sua vida, agora é um momento eterno. Feche seus olhos, respire profundamente. Silencie o coração inquieto, porque nós estamos diante de palavras humanas. Lógico que não. Nós não estamos diante de palavras humanas. Estamos diante do Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos diante de Deus Filho, Jesus o Cristo, a ressurreição e a vida. E estamos diante do Deus Espírito Santo, nosso Consolador e orientador. Hoje não é apenas mais um dia, meu irmão. Hoje é dia de batalha espiritual. Hoje é dia de alimento eterno. Hoje é dia de decisão. Feche os seus olhos. Tome a tua decisão. Aceite Jesus Cristo como seu único Salvador, Redentor, o único a ser prostrado, adorado, louvado e seguido. E permita que essa oração transforme a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Amém? Amém. Amém. Oremos. Então oremos, irmão, irmãs. Prepare o seu coração. Em nome de Jesus. Pai Santo, Deus eterno e soberano, hoje nós reconhecemos com humildade profunda, sincera e quebrantada que nós não temos vida em nós mesmos. Tudo o que somos, tudo o que tenho e tudo o que espero vem do Senhor. Arranca, Senhor, de mim, de nós, a ilusão perigosa da autossuficiência.
Destrói, Deus, o orgulho silencioso, que me faz pensar que eu consigo caminhar sozinho. E ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a depender totalmente do Senhor Jesus o Cristo, da orientação fiel do Espírito Santo. Não me deixes viver apenas para o pão que perece, mas para a vida eterna que vem do Senhor. Senhor Jesus, quando tua palavra se torna dura, confrontadora e exigente, não permita que nós retrocedemos. Dai-me firmeza também quando for mais fácil desistir. Dai-me coragem quando o mundo zombar. E dai-me perseverança quando tudo parecer pesado. E que nós sejamos como Pedro, que mesmo sem entender tudo, decidimos permanecer. Permanecer porque reconheceu que o Senhor tens a palavra da vida. Pai eterno, nós reconhecemos que não temos vida em nós mesmos. Nós dependemos totalmente de Ti. Arranca de nós toda ilusão de autossuficiência, toda confiança exagerada em nossas próprias forças e todo o orgulho disfarçado de maturidade. Ensina-nos a viver a vida que vem do Senhor, Pai. Ajude-nos, ó Deus. Deus, Espírito Santo, livra-nos de falsas doutrinas, de mensagens sedutoras e de líderes que desviam o nosso foco de Cristo, Pai. Dai-nos discernimento, claro, sensibilidade espiritual e firmeza bíblica, Senhor. Pai Santo, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, hoje nós estamos aqui curvados diante de Ti, não com orgulho religioso, mas com o coração quebrantado, arrependido e sincero. Reconhecemos que muitas vezes queremos o pão, mas não queremos a cruz. Senhor, queremos milagre, mas não evitamos transformação, Pai. Deus, Pai Todo-Poderoso, perdoa-nos por buscar benefícios sem rendição, Senhor. Perdoa-nos por querer eternidade sem santidade, Pai. Perdoa-nos por viver como se fôssemos autossuficientes. Assim, ó Pai, cria em nós um coração puro, como o salmista tem relatado, Senhor. Muda o nosso interior, quebra o nosso ego, refaz, Senhor, a nossa essência, e que o arrependimento não seja emoções passageiras, mas decisões permanentes. Senhor Jesus o Cristo, Santo de Deus, não queremos apenas palavras bonitas, queremos mudanças concretas, visíveis, inegociáveis. Arranca de nós hábitos que nos afastam do Senhor, transforma atitude, pensamentos, prioridades. Ó Senhor, nós sabemos como tem falado, assim, ó Pai, escrito para Coríntios, apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus amado, que sejamos novos no falar, novos no agir, novos no pensar, que a nossa vida prove, Pai, prove que comemos do Teu pão, Senhor. Senhor, Pai Todo-Poderoso, cria em nós fome verdadeira da vida eterna, que não sejamos movidos apenas por necessidade temporária, mas por desejo profundo de eternidade. Senhor, nós nos arrependemos de ter buscado o pão mais do que o Senhor no pão. Perdoa-nos, Senhor, por querer bênçãos sem transformação, milagres sem mudança. Perdoa-nos, Senhor, por querer salvação sem rendição, Pai. Deus, Espírito Santo, livra-nos do espírito de Judas, livra-nos da proximidade sem entrega, da religião sem transformação, da fé sem rendição. Deus, Espírito Santo, se houver em nós interesse egoísta, remova, Senhor. Se houver em nós amor ao dinheiro acima do Senhor, purifica-nos, Senhor. O salmista tem falado, sonda-me, ó Deus, e nós queremos estar perto, e assim, ó Pai, estar perto do Senhor. Não queremos estar apenas perto e perdidos, queremos estar rendidos e salvos, ó Pai. Deus, Pai Todo-Poderoso, ensina-nos a depender do Senhor como o corpo depende do alimento. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos, sem o Senhor nada permanece em nós, Pai. Porque João tem nos relatado, o apóstolo querido, que o Senhor tem falado que sem mim nada podeis fazer, que a nossa confiança não esteja, Senhor, em estabilidade humana, mas na sua sabedoria eterna. Senhor Jesus o Cristo, estamos aqui, Senhor, e sabemos que o Senhor disseste que quem comer da sua carne tem a vida eterna. Dai-nos fome espiritual, Senhor, fome da Tua presença, fome da Tua verdade, fome da Tua santidade. Que não vivamos assim, ó Deus, apenas entre nascimento e túmulo. Queremos a última camada celestial. Ó Deus, Espírito Santo, como é bom estar na Tua presença. Pedimos que o Senhor reveste-nos com a couraça da justiça. Pedimos ao Senhor, ó Deus, Espírito Santo, que o Senhor fortalece-nos nas batalhas invisíveis. Mesmo se perdermos pequenas lutas, que jamais percamos a fé. Porque assim, ó Deus, o apóstolo Paulo tem escrito, assim, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, combati o bom combate, e que a guerra já vencido na cruz se manifesta em nossa vida, Senhor. Deus eterno, colocamos em Tua presença o nosso coração. Coloque em nossos corações uma visão clara, Senhor, constante e consciente da eternidade. Que vivamos além do imediato e preparemos nossa alma para o último dia. Senhor, fortalece nas batalhas invisíveis, Senhor, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Quando enfrentarmos tentações, pressões e conflitos internos, que estejamos revestidos
com a couraça da justiça e a verdade da tua palavra, Senhor. Senhor Pai Santo, livra-nos de sermos como Judas, próximo fisicamente e distante espiritualmente. Que não sejamos seguidores superficiais, mas discípulos comprometidos. Senhor Pai amado, se estivermos espiritualmente adormecidos, chama-nos pelo nome novamente, ressuscita a nossa fé, reacende, Senhor, a nossa esperança e renova o nosso compromisso. Renova, Pai. Ensina-nos a buscar primeiro o Teu reino, com prioridade absoluta, Senhor. Decisão firme, mas um coração entregue, Pai. Deus, Espírito Santo, derrama, Senhor, sobre nós, sobre essa irmã lá presencial, esse irmão presente, sobre a nossa família, nossa congregação. Derrama, Senhor, sobre nós uma paz profunda, inexplicável e sustentadora mesmo em meio às guerras diárias, Senhor. Senhor, se ainda estivermos presos em faixas espirituais, ajuda-nos a sair completamente do túmulo e abandonar hábitos antigos. Pai, quebra nosso orgulho, amolece nossos corações, endurecido e ensina-nos humildade verdadeira, Pai. Quando a palavra for dura, Senhor, quando a renúncia for difícil, quando a cruz for pesada, que nós permaneçamos, Senhor. Só assim, ó Pai. Só Tu tens palavra de vida eterna, Pai. Senhor, livra-nos dos falsos mestres. Livra-nos de mensagens superficiais. Livra-nos de evangelhos diluídos, Senhor. Que não troquemos Jesus, o Cristo, por atalhos. Que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, se há algo morto em nós, Senhor, chama pelo nome. Assim como chamaste Lázaro, chama-nos, Deus, para fora do túmulo da indiferença. Ressuscita a nossa fé. Ressuscita a nossa paixão. Ressuscita a nossa esperança, Senhor. Pai Todo-Poderoso, quebra o nosso orgulho, amolece os nossos corações, endurecidos, e ensina-nos humildade verdadeira. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus, o Cristo, fortalece a nossa fé na ressurreição real, literal e eterna, Pai. Que não duvidemos da vida após a morte, Senhor. Deus Espírito Santo, proteja-nos de distrações modernas, de entretenimentos vazios e de filosofias que nos afastam da cruz. Pai, consagramos nossas mentes, nossos corpos e os nossos espíritos. Cada pensamento, que cada decisão reflita, Senhor, eternidade. Hoje escolhemos permanecer, Senhor. Amanhã escolhemos permanecer. Até o último deitar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma, nós escolhemos permanecer. Renunciamos o retrocesso, renunciamos o orgulho, renunciamos a autossuficiência. Recebemos, sim, Cristo como Salvador. Recebemos Jesus, o Cristo, o Messias como Senhor. Recebemos Jesus, o Cristo, o Rei da paz, o Príncipe da paz, como vida eterna. E que quando a última trombeta soar, Senhor, nosso nome esteja escrito no livro da vida, Pai, no livro da vida. Porque Teu apóstolo, Senhor, Mateus tem nos relatado que aquele que perseverar até o fim será salvo, Senhor, será salvo. Pai amado, consagramos não somente a nossa mente, mas o nosso corpo e o nosso espírito. Que cada pensamento e cada decisão reflitam a eternidade. Senhor, dai-nos perseverança constante, fidelidade inabalável, Senhor, e compromisso duradouro até o último dia, Senhor. Pai, coloca em nós amor pela verdade, Senhor. Desejo pela santidade e prazer na obediência. Senhor Jesus, prepara-nos para o dia em que ouviremos Tua voz no chamado. Que estejamos prontos, vigilantes e firmes. Pai Santo, nós escolhemos permanecer. Nós escolhemos depender. Nós escolhemos viver da vida que o Teu Filho amado Jesus, o Cristo, oferece. Não queremos apenas pão temporário. Não queremos apenas pão temporário que dá mofo, que apodrece, Senhor. Queremos eternidade. Queremos estarmos na última camada celestial, Senhor amado. Assim, Senhor, não queremos apenas conforto momentâneo. Queremos salvação eterna. Conduz-nos, Senhor, à última camada celestial. Ó Deus amado, ó Pai eterno, Deus santo e soberano, nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nos apegamos ao que é temporário, Pai. Ó Senhor, Pai Todo-Poderoso, nós reconhecemos assim, ó Pai, tudo que é temporário, ao que mofa, ao que apodrece e ao que enferruja. Investimos energia no que se desgasta, confiamos no que se dissolve, celebramos o que termina. Mas assim, ó Deus, Teu amado, ó Pai, o Teu amado discípulo, o apóstolo Mateus, tem nos relatado que Jesus tem falado que nós não vamos ajuntar tesouros na terra, que aqui na terra as traças e as ferrugem consomem. Senhor, quantas vezes buscamos apenas pão que estraga? Quantas vezes trocamos eternidade por conforto? Quantas vezes preferimos, Senhor, segurança passageira em vez de salvação eterna? Hoje nós declaramos, não queremos o que é provisório. Hoje nós declaramos, não queremos o que é frágil. Hoje nós declaramos, não queremos o que termina no túmulo. Queremos eternidade, Senhor. Eternidade. Ó Pai, eternidade. Queremos a vida incorruptível, Senhor. Queremos a última camada celestial. Porque nós queremos buscar as coisas que são de cima do Teu reino. Arranca de nós, Senhor,
o apego ao que passa. Quebra, ó Deus, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, em nossas vidas. Quebra, ó Pai, em nós a obsessão pelo visível. Liberta-nos da ilusão do temporário. Senhor Jesus Cristo, sabemos que o Senhor és o pão que não apodrece. Sabemos que o Senhor és a vida que não se extingue. Sabemos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor és a esperança que não falha. Sabemos que o Senhor tem relatado através, conforme João nos relatou, que o Senhor é o pão da vida. Nós queremos, Senhor, viver a Tua vida. Queremos depender da Tua presença. Queremos atravessar a morte com o Senhor. Deus, Espírito Santo, eleva nossos pensamentos, purifica nossa intenção, ajusta, ó Deus, nossa prioridade. Que os nossos olhos não sejam fixos apenas naquilo que se vê, mas naquilo que é eterno, glorioso e incomparável. As coisas que se veem, ó Pai, sabemos que são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Pai amado, então pedimos que quando o último dia chegar, quando o corpo descansar, quando o túmulo fechar, que nossa alma esteja segura. Não queremos apenas uma vida confortável, queremos uma eternidade com o Senhor. Receba, Senhor, nossa rendição, receba nossa dependência, receba, Senhor, nossa decisão de permanecer, em nome de Cristo Jesus. Que nós pedimos, Senhor, que nós pedimos, Pai Santo. Nós reconhecemos que a verdadeira vida não nasce da terra, não surge do acaso e não brota do esforço humano. A vida vem do alto, vem do Senhor, vem da Tua palavra eterna. Ensina-nos, ó Deus, a viver dependentes, conscientes e rendidos. Dependentes, conscientes e rendidos. A vida que o Senhor, Deus Jesus o Cristo, nos oferece. Senhor Jesus, quando as vozes do mundo forem mais altas, que é a Tua voz, Jesus, ajude-nos a permanecer na verdade. Que não sejamos levados, Senhor, que não sejamos levados por modismos espirituais, nem seduzidos por discursos confortáveis. Dai-nos firmeza inabalável, fé perseverante e amor pela verdade. Pai, nós não queremos ser daqueles que retrocedem, mas nós, Pai, queremos que o Senhor nos dê coragem espiritual, decisão firme e compromisso eterno para permanecer, mesmo quando o caminho parece estreito, Senhor. Deus Espírito Santo, quebra em nós a falsa segurança, o orgulho escondido e a independência ilusória. Que, Senhor, nós venhamos reconhecer diariamente que sem Jesus o Cristo nada podemos fazer, Pai. Pai amado, nós nos arrependemos das vezes que buscamos pão e esquecemos o Senhor do pão. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Transforma nossos comportamentos e renova, Pai, o nosso compromisso. Senhor Jesus o Cristo, o Deus vivo, fortalece a nossa fé na ressurreição, ó Pai. Fortalece a nossa fé na ressurreição literal, gloriosa e eterna. Que vivamos, ó Deus, hoje com os olhos, no último dia, guardando a Tua volta, Pai. Pai eterno, guarda-nos do engano sutil, Senhor, da mentira disfarçada e da verdade distorcida. Que sejamos discernidores, atentos, Senhor, vigilantes e espiritualmente maduros, Pai. Deus, Espírito Santo, mesmo quando estivermos em batalha, conceda-nos paz interior, luz, discernimento, confiança sobrenatural e descanso espiritual, Senhor. Pai, consagramos nossa mente ao Senhor. Purifica nossos pensamentos. Alinha-nos, Senhor. Alinha a nossa ideia e oriente nossas decisões segundo a Tua vontade, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. E que o Senhor Jesus, o Cristo, o Verbo que se fez carne, vive no meio de nós. Quando chamares o nosso nome, que estejamos atentos, espertos e prontos para sair do túmulo espiritual, Senhor. Pai, ensina-nos a buscar o Teu reino com compromisso absoluto, entrega sincera e dedicação eterna e permanente. Ajuda-nos a renunciar esses confortos passageiros, prazeres momentâneos, distrações vazias que nos afastam da Tua misericórdia, Senhor. Livra-nos de ter aparência de discípulos e coração distante. Que sejamos íntegros, verdadeiros e fiéis. Deus Espírito Santo, desperta, Senhor, em nós fome de justiça, sede de santidade, sede da pureza. E assim, Senhor Jesus, que a Tua vida em nós transforme nossos lares, transforme os nossos lares, as nossas atitudes e as nossas palavras. Pai, mesmo quando perdemos pequenas batalhas, mantém-nos firmes, Senhor, constante e confiante na vitória eterna. Sabemos que cada dia seja vivido em dependência, humilde, confiança sincera e comunhão profunda com o Senhor. Sempre, Deus Pai eterno. Ajuda-nos a viver com os olhos na eternidade, o coração na verdade e os pés no caminho da justiça. Pai Santo, nós nos entregamos completamente. Escolhemos permanecer, escolhemos depender e escolhemos viver a vida que Cristo Jesus oferece, o pão da vida. Conduz-nos, Senhor, à última camada celestial. Fortalece-nos, Senhor, até o fim e prepara-nos, ó Deus, para ouvir o nosso nome sendo chamado na ressurreição. E assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, hoje e sempre. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos guie a cada um aqui presente. Pai amado, hoje e sempre, nós estamos junto com o Senhor. Amém, amém, amém. Amém, meu irmão, minha irmã, queridos. Hoje nós meditamos sobre algo eterno. Não falamos apenas de religião. Falamos de vida após a morte. Falamos de ressurreição, falamos da última camada celestial. Jesus perguntou, vocês também querem ir? Essa pergunta ainda ecoa, meu querido, minha querida. Você vai retroceder ou vai permanecer?
Você vai viver apenas entre o nascimento e o túmulo, ou vai viver com os olhos na eternidade? Meu irmão, lá é presencial. Porque João nos falou que Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Isso não é ritual vazio, é dependência absoluta. É comunhão profunda, é transformação radical. Lázaro ouviu o seu nome, o nome de Jesus, e saiu. No último dia, todos ouvirão, conforme Jesus falou. E apóstolo João 5 nos relatou. Todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. A pergunta é, meu querido, minha querida, quando ele chamar o seu nome, você estará pronto? Não foi, meu querido, minha querida, do caos que surgiu a ordem. Foi da palavra de Deus. Não é da autossuficiência que nasce a salvação. É da dependência de Jesus o Cristo. E não é do conforto que nasce a eternidade. É da rendição. Hoje é dia de batalha. Mas a guerra já foi vencida na cruz, meu irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. João nos relatou. Ele não é uma opção, ele é um caminho. Ele não é um mestre entre muitos. Ele é o Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, não seja como Judas. Não busque apenas pão. Busque o Senhor do pão. Não busque apenas melhoria de vida. Busque salvação eterna. Não viva apenas até o túmulo. Viva para além dele. Que Deus Pai te proteja, que Deus Jesus, o Cristo, te sustente e que o Deus Espírito Santo te conduza. E que nós, no último dia, você esteja entre os que permaneceram. Amém? Amém? Amém. Meu irmão, minha irmã. Que Deus te ilumine, que Deus te guie nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Amém.